Só um minuto. Boa noite, meus queridos. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche seu olho. Pai, nós louvamos o teu santo nome. O teu doce sussurro, o doce sussurro do teu Espírito Santo em nossos corações é bem-vindo. Fale aos nossos corações através da tua palavra. Receba a nossa adoração no teu altar de graças. Em nome de Jesus. Amém. Pregue a palavra. Foi um imperativo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Não só querendo que essa palavra chegasse ao coração daquele jovem pregador, mas reprisando, trazendo mais uma vez a mensagem que o próprio Cristo havia instituído e havia colocado no coração de seus apóstolos. Que os apóstolos pudessem, de alguma forma, entender a responsabilidade e a importância de compartilhar aquela mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, tão abençoada, que é a mensagem da salvação. Se você descobrir a possibilidade de cura do câncer, de todos os tipos de câncer, você vai querer, é claro, que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Se você descobrir a cura da AIDS, você vai querer que isso chegue ao maior número de pessoas possível. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela cura a alma, ela salva. Então, nós temos a mensagem que possibilita restauração de casamentos, restauração de famílias, transformação de direções eternas. A pessoa está caminhando para o inferno e em Cristo, ela, nova criatura, vai caminhar para outro lugar, para o céu. A pessoa vive uma vida atormentada sem Cristo, e ainda que as tormentas venham com Cristo, ela sabe descansar e dormir no barco. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Então essa mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Por isso que os apóstolos receberam a incumbência de pregá-la, de ensiná-la. Porque imagina, meus irmãos, nós cristãos, eu, você e o mundo inteiro partilhando da prática do cristianismo, da prática da mensagem de Jesus, como as vidas seriam melhores, como os maridos seriam mais ajustados ao papel de marido corretamente, como as esposas seriam mais ajustadas ao papel de esposas, como filhos seriam mais, honrariam mais os pais, como as clínicas que existem hoje para recuperação de viciados, não iria ter nenhuma pessoa inscrita nela. Não ia ter necessidade. Porque as pessoas com a mensagem do Evangelho iriam correr das drogas, correr do álcool, correr de toda... Como que a necessidade, por exemplo, de instituir padrões morais ou padrões de compliance, de ética em empresas cairiam completamente no desuso, porque você não ia precisar mais fazer auditorias em empresas, porque as pessoas, seguindo o Evangelho, elas seriam honestas, ninguém roubaria de ninguém, ninguém passaria ninguém para trás, todo mundo viveria numa comunhão de valores e de ética e de moral. Olha só, a mensagem mais poderosa do mundo, por isso que nós temos que pregá-la, meus irmãos. É por isso que a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem espiritual e que leva as pessoas até o céu, mas elas também transformam a nossa convivência aqui. Famílias que seguem a palavra de Deus e que seguem o Evangelho, elas encontram uma bússola moral para a estrutura familiar. Por isso que nós devemos pregar a palavra. E aí o apóstolo Paulo vai dizer isso, prega a palavra. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 2 é o meu capítulo predileto, porque foi o capítulo do qual eu ouvi a mensagem e ela trouxe
uma virada de chave na minha mente e ela trouxe um compromisso com Jesus, né? Eu amo esse capítulo 2. Capítulo 4, versículo 2. Apenas um versículo que a gente vai ler na NVI. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Eu vou ler de novo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo querido Timóteo, um jovem que estava com a grande responsabilidade de trazer ali a liderança, o pastoreio da igreja de Éfeso, uma das igrejas mais substanciosas e mais comprometidas com a verdade que tinham naquela época. Éfeso era uma igreja que realmente tinha algum conteúdo, né? Diferente de Corinto, que era repleta de bebês, chorões, crianças mimadas, pervertidos sexuais, etc. Éfeso não. Éfeso era uma igreja de pessoas, inclusive muito mais velhas do que Timóteo, e que tinham um conteúdo, uma maturidade já espiritual, né? E aqui Paulo, a gente imagina que essa é a última carta de fato do apóstolo Paulo. Os últimos escritos de Paulo. Os estudiosos entram em consenso de que a segunda carta aos Timóteo seria a segunda. Essa é uma carta de encorajamento e de instrução para Timóteo, que estava enfrentando desafios ali naquela igreja. E ele diz para Timóteo: olha, prega a palavra. Então eu queria analisar com você, parte por parte desse texto, aos poucos. Então vamos pregar essa primeira fala de Paulo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Né? O que é pregar a palavra? Por que nós somos instigados a pregar a palavra? E por que nos últimos tempos parece que se profissionalizou essa função? Né? Dá-nos uma ideia de que nos últimos tempos a função de pregar a palavra é uma função pastoral. É como se só o pastor pregasse a palavra. Né? E a gente tem essa impressão que parece que o diabo conseguiu formatar a estrutura cultural a ponto de que muitos acreditam que o anunciar o reino de Deus, o pregar a palavra, tem que ter determinadas características ali de posição dentro da igreja. Então, quem prega é o pastor, é o missionário. Pregar, meu querido, e se você for olhar a miúde, implica em anunciar, em proclamar, em ser arauto, atalaia de Cristo, né? Timóteo é instruído por Paulo aqui a proclamar, a pregar o Logos, a palavra, referindo-se às escrituras sagradas, ao Evangelho de Cristo. Mas esta palavra a Timóteo, ela é reprisada não só pelo apóstolo, como também por Cristo, a todos nós. A função do cristão é pregar a palavra, é anunciar a palavra. Como eu disse aqui, nós temos nas nossas mãos a cura para muita coisa. Nós temos na nossa mão a cura para muitos males emocionais que psicólogos jamais conseguirão trazer nos seus consultórios alívio ou cura para aquilo. Mas a palavra de Deus vai ter na sua mão essa possibilidade. Então, nós, quando não pregamos a palavra, quando não anunciamos a palavra, nós estamos negligenciando cura às pessoas. Não só Cristo. Não só o Cristo que leva ao céu, mas o Cristo que promove vida abundante. O Cristo que transforma aquele marido bêbado e espancador de mulheres em alguém arrependido, contrito, quebrantado, transformado, regenerado, nova criatura. Aquela mulher que se comportava de forma indigna, murmuradora, reclamadora, goteira, em uma sábia que edifica a sua casa. Aquele filho rebelde, em um filho que honra pai e mãe. Essa é a palavra transformadora. E quando nós não a pregamos, nós não só
não estamos anunciando a eternidade às pessoas, como também não estamos anunciando uma vida abundante aqui. Então Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra porque pregar a palavra é a função do cristão. Pregue com sua vida, mas pregue também com as suas palavras. Anuncie. Da melhor maneira que você puder, vivendo da melhor maneira que você puder, errando o menos possível, mas também anuncie através dos seus lábios. Seja testemunha. E o apóstolo vai ser claro com Timóteo com relação a isso. Timóteo tinha algumas dificuldades pessoais, né? A idade era uma delas. Timóteo era muito novo, devia ter entre 16 e 26 anos. Então ele se considerava, às vezes, novo demais, numa cidade, numa comunidade onde pessoas mais velhas iriam ouvi-lo e não iriam ouvi-lo. E Paulo diz, agora não é hora para isso. Não é hora para você olhar para o seu umbigo, para os seus defeitos, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Se você é gago ou não é, se você é o que for. É hora de você pregar, anunciar a palavra. Moisés foi assim. Eu estou pesado de língua. Faça. Esta imposição divina para nós, irmãos, é um imperativo cristão. E qual que é o trabalho de Satanás hoje para que nós não progridamos, não cresçamos, não desenvolvamos, não alcancemos novos lugares? Silenciar os cristãos. Que a palavra chegue só até você e não passe de você. Que você não pregue para mais ninguém. E que você se comporte de forma egoísta, consumindo a pregação de um pastor. Esperando uma palavra para o seu coração. Querendo receber uma bênção no seu coração. Mas que jamais abra sua boca para pregar a palavra. Para compartilhar com aquela moça que trabalha na sua casa. Com aquele funcionário que trabalha na sua empresa. Com aquela pessoa que está sentada ao lado de você ali na escola. E por aí vai. Esse é o papel de Satanás. Nos silenciar para que a igreja não progrida, não cresça, não desdobre, não vá até os confins da terra. Sempre foi assim esse trabalho. Primeiro o diabo tentou trabalhar fazendo com que Pedro e os apóstolos não pregassem a palavra aos gentios. Cegou Pedro com a religiosidade. E depois que a palavra chega aos gentios, o diabo vem com a estratégia de infiltrar as doutrinas esquisitas e distorcer a palavra. E ele continua. A estratégia dele hoje é, não precisa. Tá bom, tá ótimo, você está recebendo a sua bênção. Pregue a palavra. O apóstolo Paulo vai instigar Timóteo a pregar a palavra e o apóstolo Paulo vai instigar você a pregar a palavra. E aí o apóstolo Paulo continua, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não tem momento, Timóteo. Não é num púlpito, ou só no púlpito. Não é na rua, ou só na rua. É a tempo e fora de tempo. Então, se você está na sua casa, pregue a palavra. Se você está no seu trabalho, pregue a palavra. Se você está... Onde você estiver, esteja preparado. Eu me lembro que quando eu me converti, e eu entendi isso claramente, e fico às vezes angustiado porque as pessoas não conseguem entender. Por que as pessoas não conseguem entender? Porque são tão ensimesmadas e às vezes tão egoístas a ponto de guardar só para elas. E eu me lembro que quando eu entendi, quando o Rony dizia, foge das paixões da mocidade, segue a fé, a justiça e o amor com aqueles que de um coração puro invocam o nome do Senhor. E falava com aquela autoridade espiritual e aquela autoridade entrava no meu coração. Aquelas verdades ressoavam dentro de mim. Eu dizia, que maravilha, minha vida pode ser totalmente mudada. Eu posso ser transformado pelo poder do Evangelho. Eu posso ser uma pessoa melhor. E aí, na hora que eu me decidi por Cristo, a primeira coisa que eu fiz depois que eu levantei a mão, primeira coisa, foi olhar para o lado. Um cara chamado Josué, filho de crente. Filho de crente. Apelido na gangue que a gente fazia parte, Goi. Eu peguei na perna do Goi. Goi, vamos para Jesus. Foi a minha primeira ação depois que eu entendi o Evangelho. Foi a minha primeira
ação. Depois que eu entendi aquela mensagem, e eu pensava, como que as pessoas não querem essa mensagem? E eu disse, vamos, Goi. Goi olhou para mim e falou assim. E aí eu fui à frente, pastor não, o jovem líder, que hoje é pastor, hoje ele é pastor, mas na época ele tinha 17 anos apenas, estava ali pregando naquele culto de jovens. E ele orou e tudo. Mas enquanto nós orávamos, eu pensava, por que as pessoas não querem essa mensagem? E hoje eu me pergunto, não é porque as pessoas não querem. Eu me pergunto por que os crentes não compartilham essa mensagem. Por quê? Porque não estamos preparados a tempo e fora de tempo para pregar essa mensagem. É sua função. É seu papel. Você foi chamado para isso. Então se desperte. Não é preciso fazer um curso de oratória, de homilética. Não é preciso fazer grandes estudos teológicos. Basta ser salvo por Jesus. Basta ter Jesus na sua vida. Vai ter um Goi do seu lado esperando que você chame ele para Jesus. Esperando que você estenda a mão para ele e diga assim, eu estou encontrando pão aqui na casa de pão, né? Jerusalém, casa de pão. Eu estou encontrando pão aqui com essa comunidade, com essa igreja abençoada. Pessoal, eu tenho sido muito abençoado. Vem comer comigo. Vem comer pão comigo. Ah, mas como é que é esse pão? Como é que é esse pão? É o pão da vida, é Cristo. Meus irmãos, nós entendemos Cristo e muitas vezes queremos entender Cristo só pra gente. Somos egoístas. Somos egoístas. Mas você não entende Cristo só para você. Você entende Cristo para você e para transbordar através de você. É preciso. Cristo não se limita a estar na sua vida te dando bênçãos e te dando presentes especiais. Cristo quer usar você, mas você tem que estar preparado. E esse preparo vem de um compromisso com Jesus e de leitura da palavra. De leitura da palavra. Quando você lê a Bíblia fala com o seu coração. Se aquele texto falou o seu coração, você acha que esse texto não vai falar o coração da pessoa que está com você? É só você repetir o que Deus te falou. Repetir. Eu me lembro quando eu começava a compartilhar Jesus com as pessoas. Eu dizia para as pessoas aquilo que estava acontecendo em mim, eu não sabia. Eu não tinha memorizado, por exemplo, o mapa romano. Romanos 6, 23, 3, 23, 10, 9, 10, 13, 5, 8. Eu não tinha memorizado o mapa romano. Eu não sabia falar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Isso era pecado. Todos pecaram, então todos estão afastados de Cristo. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Está vendo? Todo pecado tem consequência. A consequência é ruim. É uma vida ruim aqui e a vida ruim no céu. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o dom gratuito. Né? Eu não tinha essa estrutura decorada ainda, mas eu dizia, olha, eu encontrei algo que está salvando a minha vida, está mudando os meus parâmetros. E é Jesus. E eu ouvi domingo passado uma mensagem sobre Jesus e eu queria compartilhar com você alguma coisa que eu aprendi naquela mensagem. E eu abri a minha boca. E nós abrimos a nossa boca. E as pessoas abriam a boca delas. E o Rodrigo abria a boca dele. 13 anos. E hoje nós temos velhos que fecham a sua boca e só recebem, enchendo as igrejas por aí. Abra a sua boca, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Paulo vai dizer 3 palavrinhas básicas que o Evangelho faz aqui. Repreender, corrigir e exortar. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. O Evangelho nos freia. O Evangelho nos freia nos nossos pecados, nos nossos erros. Deixa eu dizer um segredo para você. Você é um carro sem freio, descendo num morro, sedento por fazer tudo que o seu coração apontar. É assim. Você é assim. Você precisa de freio. Até na sua bondade. Né?
Às vezes você quer ser bonzinho demais. Precisa ser repreendido. E aí Jesus vem e fala, olha, nós temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Quantas mães não precisam ser repreendidas por causa da bondade delas? Já fiz isso inúmeras vezes. Falei, você está sendo bonzinha demais com seu filho. É preciso um pouco mais de repreensão, correção, exortação, rigidez. Quantas mães não premiam o criminoso? O filho problemático. O filho que é desonesto. E essas mães precisam ouvir, precisam ser exortadas. Para! Chega! Está na hora de você corrigir esse filho e não passar a mão na cabeça dele. De pequeno até quando está grande. É o mesmo padrão. E quantas vezes a palavra de Deus precisou ser dita por mim para essas mães, que são boazinhas, que têm um coração bom. Mas boa intenção sem a ação correta é nula. É força de soma zero. Os irmãos estudaram isso, acho que é em física, né? É física isso, perito? Ou matemática? É física, olha lá. Ó. Tem um outro perito ali atrás, você achou que você era o único, né? Olha lá. Ó. Otávio. Né? O nosso engenheiro pessoal. Hoje o Otávio usou o curso de engenharia dele para nos ensinar como manusear uma... Como é que é o nome disso aqui? Uma pegadora de macarrão. Karina estava com um pegador de macarrão lá em casa e estava assim, esse trem aqui não abre direito não. Aí o Otávio foi lá, usou os conhecimentos que ele aprendeu no curso de engenharia da UFMG e puxou um pininho. Tuf! Aí o pegador fez assim, quê? Abriu. Né? Profundo conhecimento de engenharia, Ângelo. Né? Força de soma zero. Boa intenção sem ação correta. Força de soma zero. Não valeu nada. De boa intenção, o inferno está cheio. Então a pessoa precisa ser repreendida. A palavra repreende. Então quando eu exorto na Bíblia alguém, se essa pessoa gostou ou não gostou, eu estou cumprindo meu papel de pregador do evangelho. Então eu vou dizer, o pecado leva ao inferno sim. Aí a pessoa vai achar ruim. Por quê? Porque é politicamente incorreto dizer que o inferno existe. A pessoa não vai gostar de mim. Ai, as minhas rugas de preocupação com quem não gosta de mim. Entra na fila. Eu vou continuar pregando a palavra. Não gostaram do meu mestre? Não gostaram dos discípulos do meu mestre? Eles foram crucificados, assassinados por causa dessa mesma mensagem que faz com que as pessoas não gostem de você. E é essa a sua postura. Só que você quer que as pessoas gostem de você. Você não quer elas no céu. Você quer que elas gostem de você. E aí você não prega, não exorta. A palavra não faz o efeito porque não sai da sua boca. Lembra da semana passada? Como ouvirão se não há quem pregue? É esse o efeito. E eu me lembro muito bem, e ontem eu encontrei com um jovem perseverante desses, Wagner, 20 e poucos anos, funcionário da Caixa Econômica. Eu era estagiário na Caixa Econômica e ele orava por mim. E nós trabalhávamos juntos na mesma sala, 4 pessoas. Era o arquivo da Divisão de Fundos e Seguros na Rua Espírito Santo, 17º andar. 16º andar. Me lembro como se fosse ontem. Ele colocava na rádio evangélica, eu tirava da rádio evangélica. Ele falava de Jesus comigo e eu falava das maluquices que eu curtia para ele. E ele orava por mim e eu dizia, não precisa, não vai funcionar. Eu me lembro como se fosse ontem. E ontem eu encontrei com o Wagner, estivemos numa festa de aniversário, o Wagner estava lá. E mais uma vez eu o agradeci por fazer com que eu não gostasse dele, pregando a palavra para mim. Porque nesta época que Wagner orava e pregava para mim, e me exortava, repreendia, corrigia, nesta época, foi justamente nesta época que Deus me cercou e usou a vida do Rodrigo, que eu mencionei semana passada. E aí o Wagner está lá, preocupado se o Charlie vai gostar dele ou não. E aí o Wagner vai, ó, não ora pelo Charlie,
não exorta, não corrige, não dá a palavra. Hoje, o Charlie não agradeceria. Eu me lembro, meus irmãos, quantos crentes vieram falar comigo e eu fiquei com raiva. E eu fiquei bravinho. E eu fiquei nervosinho. E eu fiquei com uma certa repulsa. Quantos vieram me exortar sobre o meu comportamento de desonrar os meus pais? E eu fiquei bravinho, com raivinha. E quando quebrantado com o evangelho fui, agradecer a Deus por cada um daqueles que me repreendeu, corrigiu e exortou. Porque todas aquelas palavras juntas agiram como um míssil no meu coração. E possibilitaram com que eu tivesse um quebrantamento de alma e entregasse a minha vida a Jesus. Agora imagino todos esses irmãos calados. Imagina o Rodrigo calado. Com medo. Com medo. E eu sei impor medo. Não é, Cauã? Cauã sabe. Eu sei impor medo. O meu eu natural sabe impor medo. Imagina eu, todo de preto, andando de óculos escuros até a noite, fazendo aquelas maluquices que eu fazia, andando com as pessoas que eu andava. E foi esse Charlie que não conseguiu impor medo no Rodrigo, de 13 anos. Que sorria e entregava um folheto a cada domingo, consecutivamente, dizendo palavras que eu não gostava de ouvir. Repreendendo, corrigindo e exortando. É disso que Paulo está falando, meus irmãos. É disso que Paulo está falando. Que é quando aquela pessoa que você tinha medo que ela ficasse com raiva de você, se converte a Cristo, aquela pessoa vai agradecer a você pelo trabalho bem feito que você fez de desagradar o pecado do coração dela e agradar a Cristo pregando o Evangelho. Mas quando você se omite, quando você é covarde, quando você é limitado pelos seus próprios ensimesmamentos, esta possibilidade de acontecer é nula. Então, pregue a palavra. Independente das consequências, pregue a palavra. Repreenda, corrija, exorte. O pecado, ele pede um freio, e o freio é Cristo. O pecado, ele pede um arrependimento, e arrependimento é em Cristo. O pecado, ele pede um muro de contenção, e esse muro de contenção é Cristo. Cristo é o muro de contenção. E Cristo só é anunciado através das nossas vidas, que somos cristãos. Nós não somos cristãos por procuração. Nós não delegamos uma procuração, perdão. Nós não somos cristãos por procuração delegada. Não. Eu vou delegar minha procuração aqui. Não. Nós somos cristãos na prática da nossa vida pessoal. É igual cartão de crédito, pessoal e intransferível. Então essa é a sua função. Pregue a palavra para os seus filhos, pregue a palavra para os seus amigos, pregue a palavra para os seus colegas, pregue a palavra para as pessoas que estão dentro da sua igreja, pregue a palavra para você mesmo, olhe no espelho e pregue a palavra o tempo inteiro. Somos convocados a esta ação. E aí ele vai falar que tem que repreender, corrigir, exortar, com o quê? Com toda paciência e doutrina. É difícil. A Dani falou ali, é difícil. É difícil. É difícil mesmo. Né? Eu entendo. Né? Às vezes alguns dizem para mim assim, não, mas você tem muita paciência. Não, mas você... É difícil. Faz parte do processo. Nós, meus irmãos, e eu fico imaginando eu assim, né? Eu lembro porque pessoas que estiveram em Cristo antes de mim sofreram comigo. E me lembro de ter desviado alguns do caminho. Fiz esse papel. Me lembro, por exemplo, de Cizinho. Cizinho hoje, graças a Deus, está firme no Evangelho, mas naquela época, ele havia tomado uma decisão por Cristo do mesmo jeito que eu havia tomado bem depois, mas bem antes. E nós estávamos num churrasco. E ele disse que a partir daquele momento ele era um cristão e estava frequentando a Igreja Batista. E eu disse, você é um tolo. E comecei a infernizar a vida do cara, infernizei a vida do cara, infernizei a vida do cara, infernizei até que ele
bebesse comigo. Eu não estava satisfeito em beber sozinho. Que demônio, né? Tô na lama, mas eu quero lamear alguém comigo. É assim que muitos se comportam conosco. Eles não se contentam em estar só na lama. E depois que eu me converti a Cristo, eu vi como que aquela ação foi reprovada. Eu falei, gente, como que eu fui um imbecil, né? O cara tá vindo no caminho certo e eu forçando o cara a beber comigo. Infernizando o cara, influenciando o cara pro mal. E hoje agradeço a Deus. Agradeço a Deus que ele tá no Evangelho. Que se não tivesse no Evangelho, eu ia ficar assim... Olha só o que eu fiz. Agora, né? Olha meu papel de capeta ali, de tirar o cara do caminho, né? De adversário. Mas esse é o nosso papel ao inverso. Nós tiramos as pessoas da lama. Com paciência, porque nem sempre elas vão querer sair. Tenta tirar um porco do chiqueiro para ver. Faz esse teste. Eu tinha chiqueiro na minha casa. Interior. Quando eu era criança. Tenta tirar um porco do chiqueiro para você ver. Ele tá lameado, ele gosta da lama mesmo. Se você pegar ele e botar a força do lado de fora e banhar, jogar água e soltar, o que ele vai fazer? Pular na lama de novo. Pular no fedor. É isso. Então você tem que ter paciência. Porque para um porco se transformar em ovelha é um processo. Às vezes você tem que, sabe... É 1 milhão de banhos. É 1 milhão de vezes. É repetir. Não pode parar. Então, por isso que Paulo fala paciência. Tipo. Mas Paulo não fala só paciência. Paulo fala uma outra coisa aqui que é muito importante, meus irmãos. Doutrina. Doutrina. Com paciência e doutrina. Um ensinamento correto. Um amarração correta na palavra. Não é loucura. Deu na minha cabeça. Eu vou fazer. Por exemplo, imposição de mãos. Nós não impomos mãos sobre dinheiro, sobre coisas, sobre celular, a imposição de mãos é feita sobre pessoas. Isso está amarrado onde? Na Bíblia. Então, esta doutrina amarra a minha compreensão. O que o catolicismo faz? Cria o sistema de imposição de mãos sobre coisas. Traz a sua chave aqui que nós vamos abençoar a sua chave. O que o mundo gospel, da Gospelândia faz? Importa isso para dentro do meio neopentecostal. Traz a foto da sua pessoa. Traz a foto. Vamos impor a mão sobre ela. Vamos jogar nossa aguinha benta nela. Panteísmo, sincretismo religioso. A doutrina precisa amarrar a minha prática. Então, quando eu tenho paciência, mas eu tenho que ter paciência na repetição da doutrina. Ensinar a doutrina correta. Ensinar o caminho correto de Jesus. Ensinar que é só com Jesus que se salva, que não adianta. Você pode fazer 1 milhão de orações para Maria. Não adianta. Maria não é divindade como Jesus é divindade. Doutrina. Onde está amarrado esse meu pensamento? Na Bíblia. Onde? No texto sagrado. Onde está amarrado o pensamento católico romano? Na doutrina do catecismo e na história da igreja romana. É uma opção. A divindade de Maria vai ser amarrada lá, né? A Assunção de Maria vai ser amarrada lá. A Bíblia não, então doutrina. Então, como eu falo para as pessoas, eu falo da doutrina de Jesus, da palavra de Deus, da amarração do meu pensamento. E quando eu exorto dessa forma. E quando eu prego dessa forma. Eu não prego inventando moda. Eu não prego com o que eu quero. Se eu pregasse com o que eu quero, da vontade que eu quero, eu ia trazer meu taco de beisebol para cá. E aí, nós íamos criar uma doutrina nova. Todo mundo ia ser dizimista, não ia falar um. Né? Não é assim. Eu tenho que ter paciência e amarrar o ensino na forma correta, na Bíblia. Na Bíblia. Explicar igual eu expliquei. Abraão dizimou para Melquisedeque. O povo hebreu caminhou e tal. Depois vieram as tribos. As 11 tribos dizimavam para a tribo de Levi, que era responsável pela estrutura do sacerdotal e tinha que cuidar do templo. Bababá. Doutrina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Doutrina. Jesus ensina sobre o dízimo. Doutrina. Eu não posso
inventar na minha cabeça, né? Traz o seu dinheiro e você vai ganhar alguma coisa, você vai ser abençoado. Não, não é assim. Bíblia, tem que amarrar na Bíblia. Não posso ser guiado pela loucura, pela maluquice do meu próprio coração. Eu tenho que estar firmado na doutrina. E eu tenho que exortar na doutrina. Por isso que você precisa estudar a Bíblia. Quanto mais Bíblia você estudar, menos maluquice você vai fazer ou menos maluquice você vai aceitar. Quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você estudar a palavra sobre assuntos práticos do dia a dia, quanto mais você estudar a palavra sobre você mesmo, qual que é o seu papel como marido, qual que é o seu papel como esposa, tá tudo lá. Qual que é o seu papel como mãe, tá lá, tá claro. Você só erra como mãe porque você não estuda a Bíblia. Você só erra como marido porque você não estuda. Tá lá, tá claro. Tá tudo claro. Mas aí a gente cria maluquices da nossa cabeça. Por isso que Paulo enfatiza a doutrina. Por isso que Paulo diz que Timóteo tinha que ter paciência e doutrina. É duas coisas. Porque uma coisa é a paciência com a jumentice alheia, né? Que tirar o porco do chiqueiro é difícil mesmo. Mas a doutrina é uma coisa importante. Então você, cristão, pregue com paciência, mas pregue Jesus. Pregue a palavra. Pregue o que você tem experimentado de Deus na palavra. Então, diante dessas realidades aqui, irmãos, eu separei aqui 4 pontos rápidos para que nós juntos pudéssemos caminhar para a finalização dessa nossa reflexão. Meu celular acabou a bateria e eu perdi o horário. Tá. Estamos no prazo ainda. Primeira coisa, é preciso que você tenha compromisso com a palavra. É preciso. E é um compromisso, assim, sério, de receber a palavra e de transmitir a palavra. O seu medo de transmitir é porque às vezes você não tem compromisso de reter. A gente tem que reter e transmitir. Reter e transmitir. Mas aí às vezes muitos de nós querem reter a palavra só agora, só nesse momento. Só quando o pastor está pregando. Você vai continuar tendo medo de transmitir. Então, é preciso ter um compromisso sério de separar um tempo para ler a palavra, para meditar nela, para guardar no coração, para tirar as dúvidas. A gente tem momentos de tirar dúvidas. Aqui na igreja mesmo nós temos 2 grandes momentos de tirar dúvidas. Um é na quarta-feira, à noite, às 8 horas, que tem pouquíssima gente participando. Outra é domingo de manhã, às 9 horas, que também tem pouquíssima gente participando. E aí eu recebo perguntas de pessoas do tipo: mas e com relação à salvação? Aí eu respondo: acabamos de estudar sobre isso na quarta-feira. E você não estava. Mas e sobre isso? Acabamos de falar sobre isso na Escola Bíblica Dominical. E você não estava. Então, se nós temos um compromisso sério, nós, estudando, criamos dúvidas e tiramos essas dúvidas nos momentos que nós nos comprometemos a tirar as dúvidas. E olha que, algum tempo atrás, a gente não tinha nem esse negócio desse Zoom aí, que a gente usa. Que a pessoa não precisa nem sair de casa. A pessoa só tem que pegar o celularzinho dela, que ela fica o dia inteiro no Zap, no TikTok, e clicar num link e tirar as dúvidas dela. Porque está acontecendo um estudo bíblico transmitido por um link. E nem isso a pessoa consegue fazer. Aí o que acontece? Por não ter esse compromisso de reter, de aprender, não tem um compromisso de transmitir. Então faça um compromisso. Faça um compromisso de reter e de transmitir. Faça. Esse compromisso ele é transformador. Esse compromisso ele é profundamente abençoador na sua vida. Faça esse compromisso. Você é um cristão de verdade? Amém? Então, faça um compromisso com a palavra. É o que o apóstolo Paulo tenta instigar Timóteo quando ele diz: prega a palavra. Prega a palavra. Constância e perseverança.
Cristãos devem estar prontos a qualquer momento, a tempo e fora de tempo, para proclamar a verdade, corrigir os erros, encorajar os cristãos que estão ao seu lado, com um bom testemunho e confrontar o ímpio no seu pecado. E esse confrontamento a gente pode fazer de inúmeras formas, mas quando a gente coloca Jesus na frente e anuncia Jesus para as pessoas, é a melhor forma. Eu me lembro uma vez que estava tendo uma treta na minha família e uma pessoa me ligou, desesperada, e foi até lá na minha casa, e eu peguei o telefone e liguei para uma outra pessoa e conversei com essa pessoa. E fui falando da palavra. E foi duro. Os irmãos que estão mais próximos sabem como eu sou. Eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém, não vou passar a mão na sua cabeça, de ninguém. Eu não... Passar a mão na cabeça não é meu papel. Não vou. Nunca espere. Não tem expectativas. O Charlie vai passar a mão na minha cabeça. Não vai. E não vou passar a mão na cabeça do que está sentado do seu lado também. Nunca vai acontecer isso. Eu vou ficar do lado da coisa certa e vou agir com integridade bíblica. Eu sou seu amigo, sou seu amigo. Eu sou tão seu amigo a ponto de agir com integridade bíblica e de falar a verdade para você. Porque aquele que não é seu amigo vai mentir para você, vai passar a mão na sua cabeça. Aí eu me lembro que eu peguei o telefone e fiquei 2 horas. Tum, 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 tum. Aí na hora que eu terminei, o problema tinha sido minimizado, mitigado, resolvido. O evangelho tinha sido anunciado. E a pessoa que estava comigo olhou e falou assim: você disse coisas mais duras do que eu disse. E a pessoa te agradeceu. E a pessoa... Eu disse: eu não tomei partido de ninguém no problema. Eu anunciei Cristo. Eu confrontei com a verdade. A palavra é assim, meus irmãos. Então, quando você tem constância e perseverança, qualquer circunstância que aconteça ao seu redor, constância e perseverança na pregação da palavra se fazem necessárias. Então, faça um compromisso. Faça um compromisso de pregar para alguém essa semana. Faça um compromisso de pregar para outro alguém semana que vem. E por aí vai aumentando. E faça constantemente, perseverantemente. Mencionei o Rodrigo e hoje mencionei o Wagner, né? Inclusive, eu tive o privilégio de encontrar com o Wagner depois de 10 anos, né? A irmã Verena, a irmã Elias, que foram membros de nossa igreja, fizeram aniversário ontem e eles também trabalham na Caixa Econômica e nós acabamos nos encontrando mais uma vez. E eu agradeci o Wagner mais uma vez. Wagner, obrigado. Porque falou do evangelho comigo. Porque foi perseverante, foi constante. Independente do meu comportamento. Porque você está do lado da verdade. Quando você está do lado da verdade, você não arreda o pé. Acabou. Sou eu que influencio, sou eu que sou luz. Sou eu que sou luz. Você pode vir com a loucura que for gospel. Você pode vir com a maluquice que for pentecostal, neopentecostal, macumba, mariologia, adoração a Maria, o que for. Você pode vir com qualquer loucura. Eu e Deus seremos sempre maioria. Não vou ceder 1 milímetro. Você pode fazer a proposta que for para corromper o meu caráter. Não, vamos dar um jeitinho aqui porque, sabe? Não vou arredar pé, é a palavra. As pessoas que me conhecem sabem disso. A minha família, o meu pai, minha mãe, meus irmãos sabem disso. Estou erradicado e edificado em Cristo, como fui ensinado. Não arredo 1 milímetro que seja. Pelo contrário, são eles que têm que arredar. São as ideias erradas que estão na cabeça deles é que tem que mudar. As veredas deles é que tem que serem endireitadas. Não sou eu que tenho que fazer concessões. Não sou eu que tenho que ficar pensando, será que se eu acender uma velinha pro capeta não vai... Não. Eu tenho que soprar e apagar a vela do capeta deles. Anunciando o evangelho. Anunciando a palavra. É assim, constância, perseverança.
Foi assim com os que vieram antes de nós, meus irmãos, não nos esqueçamos. Este cara que escreveu esse texto foi degolado por Nero, porque pregava a palavra. O mestre dele foi crucificado, torturado, porque pregava a palavra. E você quer ser bem visto pelos amiguinhos. E você quer que a sua família olhe para você. Ai, que legalzinho esse... Sabe, essa pessoa é tão legal, agrada gregos e troianos. Não! Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. Quem disse isso? Jesus. Então, quando você anuncia Jesus, prepare-se para o revide do diabo. Mantenha constância e perseverança. Porque o diabo vai se levantar furioso, mas com a sua constância e perseverança, ele vai cair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você dar passos para trás, medo, pavor, concessões, o diabo ganha espaço dentro da sua vida. Te ludibria, te engana, te corrompe, leva você para um caminho mau. E mantém você cristão silencioso. É um mundo perfeito para o diabo. É um mundo que a igreja seja calada. Não pregue a palavra. Amor e paciência. Amor e paciência. Meus irmãos, a repreensão e a correção que Paulo fala, elas devem ser feitas com amor e paciência. Eu sei, é difícil. Tem hora que gente, eu resolveria isso de uma outra forma. Mas Deus, tá bom. Vou ter paciência, vou repetir. Esse é o caminho que a palavra diz. Blá, 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 blá. Amor e paciência. Isso precisa estar misturado à nossa ação no mundo. Porque senão a gente perde. Irmãos, olha, para mim o evangelho é tão claro que eu fico assim, essa pessoa não tem cérebro, não. Não é possível. Eu não estou entendendo. Não é possível que a pessoa não entendeu o que a Bíblia está dizendo para ela. Não é possível. Mas esse sou eu. Aí Deus fala, Charlie, amor e paciência. Amor e paciência. O que Paulo instigou Timóteo a fazer, exortar e tudo, mas com amor e paciência. Ter calma. Saber que uma hora a coisa vai. Eu entendo que Wagner e Rodrigo tiveram esse amor e paciência. Eu entendo, eu disse isso para Wagner ontem. Eu disse enquanto eu abraçava. Eu disse, cara, você teve paciência comigo. Você continuou orando por mim. Né? Ele botava versículos, irmãos, no arquivo que a gente trabalhava. Ele botava versículos na parede. Eu arrancava os versículos e botava dizeres da torcida organizada da qual eu fazia parte. E ontem ele até lembrou disso. Eu falei, fala baixo, porque tem umas pessoas aqui que não pode saber qual que é, não. Ele falou comigo ontem. Eu falei, eu lembro você era fanático, fazia isso e tal. Escrevia nas paredes lá da Difuse. E eu... Fala baixo, Wagner. Fala baixo. Isso aí é um passado longínquo. Deus jogou no mar do esquecimento. E eu fazia isso. Ele botava versículos bíblicos na parede, escrevia assim nos papéis e botava. Eu arrancava e colocava dizeres da torcida organizada no lugar. E ele pacientemente, com muito amor, anunciando o evangelho a mim. Rodrigo vinha, eu acendia o cigarro. Pacientemente, ele ficava ali recebendo as baforadas, pacientemente anunciando o evangelho, insistindo, perseverando, até que um dia o diabo fugiu deles, irmãos. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Até que um dia o diabo que me manipulava perdeu para o Deus Todo-Poderoso que habitava no coração daqueles jovens, perseverantes e amorosos. E por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos instiga a termos um compromisso também com o ensino sólido. Não é água, sabe, não é água de batata. É Bíblia, não é chavão gospel. É Bíblia. A importância da doutrina correta não pode ser subestimada.
O ensino sólido é base para uma fé forte e resiliente. Vidas só são transformadas quando entendem quem é Cristo de verdade. Enquanto elas vivem uma superficialidade doutrinária, indo para lá e para cá, de acordo com o seu próprio coração. Ai, senti isso agora. Ai, senti aquilo agora. Não. Vidas nunca serão transformadas assim. Nunca serão. Vidas só são transformadas quando a palavra é amarrada à mente e ela está mais importante do que as emoções. E aí ela transforma as emoções. Ame a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Quando eu entendo que eu tenho que negar o meu eu, querendo ou não querendo, e a maioria das vezes eu não quero negar o meu eu. A maioria das vezes eu não quero negar o meu eu. Mas eu tenho que negar o meu eu. Pronto, amarração doutrinária no ensino sólido. Eu quero fazer aquilo, mas eu não vou fazer. Eu quero comer o açúcar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Seu médico chegou e disse para você: você precisa cortar o açúcar. Está com diabetes, pré-diabetes, tal. O que você tem que fazer? Cortar o açúcar. Isso quer dizer que você não vai querer o açúcar? Não, pelo contrário. Na hora que ele disser que não pode, aí que você vai querer. Mas o que você tem que fazer? Ainda que você queira, não comer o açúcar. Mas está cheio de crente, lotado de crente, que é guiado pelo próprio coração. E ao invés de ser guiado por um ensino sólido. E aí muitos não buscam nem ter um ensino sólido, justamente por isso. Porque se tiver um ensino sólido, vai ser tão confrontado, mas tão confrontado, que aí vai ter que começar a mudar. Então, para pregar o evangelho, pregue alicerçado no ensino sólido. E para fechar, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Esta é uma palavra de Deus para você que está aqui. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Curve sua cabeça. Vamos orar. Faça um compromisso agora. Faça um compromisso sincero, sério, em pregar a palavra e em aplicar os princípios que foram explanados por Paulo a Timóteo e transferidos a cada um de nós. Aplicar esses princípios na sua vida e seja um cristão verdadeiro, genuíno, alicerçado e enraizado no Cristo que transforma as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra é poderosa, viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, proveitosa para o ensino, exortação, para correção em justiça. E esta palavra que exorta o nosso coração e confronta os nossos pecados, transformando as nossas vidas em pessoas que agradam melhor o teu coração. Que esta palavra que endireita as nossas veredas, que ela possa também, além de ser retida no nosso coração e transformadora da nossa vida, ser também transferida a outros através de nós. Nos ajuda, Deus, a ministrar a tua palavra à vida daqueles que estão próximos a nós. Nos ajuda, Deus, a reconhecer a importância de pregar a palavra, de orar por aqueles que estão nas trevas do pecado, nas trevas das emoções confusas, nas trevas das drogas, nas trevas do mal, nas trevas do ensimesmamento, nas trevas da omissão, tantas trevas que sufocam vidas ao nosso redor. E nós, Deus, como cristãos genuínos salvos por Cristo Jesus, com nossa responsabilidade de lançar o bote salva-vidas para essas pessoas, muitas vezes nos omitimos, muitas vezes não pregamos a palavra. Que essa nossa realidade possa mudar e que nós nos tornemos cristãos que pregam a palavra, que aplicam de fato o conselho paulino dado a Timóteo, a tempo, fora de tempo. Usa nossas vidas como sal, como luz,
para que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser instrumentos reais de transformação na vida de outras pessoas também. E que esse seja o nosso compromisso dessa noite. E que essa seja a nossa realidade de vida. É nossa oração com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, passamos por um momento de pedido de oração. Enquanto cantamos a música que virá a seguir, você tem a liberdade de trazer o seu pedido à frente.